E a formação luso-brasileira aqui se deu de um modo cruento e destruiu essas populações. Restou, mesmo durante esse processo, restou um sentimento de que os índios aqui estavam primeiro. Os índios são os autóctones desse país. E os índios estão dentro de nós. Daí a necessidade que nós temos de retribuir a isso, porque houve um processo colonizador. Esse sentimento, que você pode dizer que isso meu avô não tem, a minha mãe não tem, etc. Em qualquer momento você pode dizer isso. Mas quando surge um acontecimento como esse dos Guarani Kaiowá e essa ameaça que cometeria suicídio coletivo ou ficaria até a morte na defesa da sua terra, levanta um sentimento. E você vê isso não somente nas redes sociais, que todo mundo participa aqui, mas no povo comum que só vê lateralmente pela televisão ou por informação de rádio. Você vê que há esse sentimento de dizer que não, o índio tem que ser respeitado, ele tem um espaço no Brasil, ele tem seu direito. Então, é preciso a gente pensar isso também. Nós, brasileiros, o nosso país foi criado sobre as terras, sobre o trabalho, sobre o sacrifício dos índios e dos africanos aqui trazidos. E houve um amálgama aí nessa formação nos primeiros anos. Esse amálgama é que constitui a população brasileira, é que constituímos nós, que efetivamente, não somente culturalmente, mas também biologicamente, também somos uma mistura desses três segmentos culturais e, de algum modo, segmentos raciais que compõem a nossa formação como povo. Os índios, entretanto, não foram todos massacrados. E daí é que eu quero mostrar esse mapa aqui. Esse mapa está muito cheio de informação para se entender melhor, teria que concentrar um pouco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você pegar todo esse litoral aqui que vem do Maranhão para cá, descendo aqui o Rio de Janeiro, você vê praticamente muito poucas terras indígenas. Isso aqui é um mapa de terras indígenas, só que contém tantas outras informações, teria que retirar muita dessa informação. Então, a formação colonial dos primeiros 3 séculos foi uma formação que destruiu. Porém, mais ainda no último século, que foi no século XIX para este aqui, destruiu povos que ainda estavam presentes. Você pode imaginar uma coisa dessa, mas em 1910, de Bauru, a cidade de Sorocaba, para cima em direção ao oeste, em direção ao Mato Grosso do Sul atual, era totalmente dominada por os índios desse povo aqui, desta moça, o povo caingangue. Era território indígena. Quando São Paulo quis fazer uma estrada para ligar São Paulo a Corumbá, em 1905, 1906, eles se encontraram com grupos do povo caingangue que resistiram a essa passagem, atacavam o trem, os trabalhadores estavam fazendo ferro, fazendo a estrada de ferro, etc. E houve muitos conflitos. Foi nesse momento que começaram a matar os índios, dando roupa deixando roupa e tecido, lençóis, cobertores infectados de varíola, que era uma coisa tradicional da época. E assim, um índio pegava aquilo, transmitia para outro, sem defesa própria, foram sendo destroçados muito rapidamente. Isso aconteceu no Brasil. Em São Paulo, nós estamos falando de 1910, pessoal, é só 100 anos atrás. 100 anos atrás, São Paulo, que é o estado mais desenvolvido economicamente deste país, Sorocaba, Bauru, a região de Sorocaba, Bauru, que é o oeste paulista tradicional, era dominado por índios. Havia índios que dominavam esse território, descendo em direção ao Paraná e descendo em direção ao Mato Grosso. Então, esse processo final desses últimos anos foi um processo devastador. Os índios Guarani, que estavam vindo do Mato Grosso e do Paraguai para o Brasil nessa ocasião, foram doadas minúsculas terras. Os índios caingangue, depois no Rio Grande do Santa Catarina, os Xoclen, que iam sendo contatados pelas frentes de colonos que iam comprando terras para
cultivar, para a expansão do café nessa região do Paraná, e em Santa Catarina, colonos italianos, colonos alemães que vinham e dominavam isso tudo, por exemplo, onde hoje está Itajaí e Blumenau, essa cidade maravilhosa da festa dos alemães, ali eram aldeias indígenas que estavam. E há índios ainda ali, os índios Xoclenga ainda estão ali no Vale do Itajaí. Mas suas terras foram demarcadas minusculamente, porque os estados, ainda a política brasileira não era federalizada. Rondon, que criou o Serviço de Produção aos 1910, não tinha as terras para si, como federais, para poder demarcar. Então os estados exigiam e só deixavam que fossem demarcadas pequenas terras de gleba, pequenas glebas de terra. Então, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul são os lugares dos estados brasileiros recém-povoados, eu digo isso de 100, 120 anos atrás, não 300 anos atrás, não estamos falando de Pernambuco nem do Rio de Janeiro, mas de 100, 120 anos atrás, onde as terras são as menores de todas. E isso inclui o Mato Grosso do Sul, que também só foi povoado, só foi ampliado a sua extensão de colonização já a partir da década de 20 e a partir da década de 30. O sofrimento desses povos, Caingangue, Guarani, em especial do sul do Brasil, são dos mais cruéis possíveis. Eles sofreram em períodos muito próximos, relativamente muito curtos, de 1900 a 1930, uma queda populacional incrível por causa das doenças que adquiriram e por causa do processo colonizador, do processo de controle que se fazia de suas terras e de seus povos. Foi um sofrimento terrível. E o que estamos vendo agora com esse sofrimento dos Guarani é o resultado desse processo histórico, processo que o Brasil fez muito mais recentemente do que nesses outros. Se formos olhar para o oeste do Brasil, a partir de Goiás, o que nós vemos é um conjunto de terras que foram demarcadas desde a década de 50. O grande revisor, o grande divisor de águas, o grande modificador desse processo de demarcação de terra se deu quando Darcy Ribeiro, junto com Eduardo Galvão, Orlando Vilas Boas e o Marechal Rondon, planejaram a criação do Parque Nacional do Xingu. Quem viu esse filme Xingu? Alguém aqui viu? Já? Pois é, o que vocês viram não é mentira, não é fantasia. Deu-se aquele processo todo de reconhecimento e de demarcação de um vasto território. O que o Darcy planejava, junto com Eduardo Galvão e Orlando Vilas Boas e o Marechal Rondon, que tiveram 4 conversas com Getúlio Vargas, inclusive um mês antes de Getúlio se suicidar, era de demarcar uma terra de 20 milhões de hectares, 200 mil quilômetros quadrados. Você imagina que o Rio de Janeiro tem 40 mil quilômetros quadrados, isto seria algo como 50 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, para os índios que viviam do rio Araguaia até o rio Juruena, o rio Telespires e o rio Tapajós. Hoje, onde novas hidrelétricas estão sendo feitas lá, onde estão sendo planejadas no rio Juruena, no rio Telespires, que são os 2 rios que se juntam e formam o Tapajós, mais ou menos uns 800 quilômetros do rio Araguaia. Tudo isso era para ser um grande território indígena que comportaria índios que nem contato havia ainda com as populações e outros muito recentes, inclusive os índios do Alto Xingu propriamente, que é um conjunto de povos que vivem mais ou menos uma mesma cultura, os índios Chavante, índios Caiapó, os índios Munduruku, Caiabi e outros mais. Então esse processo de demarcação de terras que se deu para o oeste de Goiás foi um processo bastante razoável, e hoje os índios que lá vivem têm conjuntos de terras que preservam as suas condições de sobrevivência e têm condições de manter as suas culturas e ao mesmo tempo de se aproximar do Brasil, se aproximar da nossa cultura, de querer ter esse relacionamento. Bom, então é mais ou menos isso que está. Se vocês quiserem, tem um livro chamado Os Índios do Brasil, que está à venda aí. Eu vou fazer uma propaganda minha agora, porque aí vocês podem entender melhor como se dá esse processo desse amor e ódio que é cultivado no Brasil em relação aos índios.
é um respeito e ao mesmo tempo um desprezo. E essas duas atitudes se levantam e se afundam de acordo com os momentos em que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Nesse momento, nós fomos acudidos por esse desespero dos índios Guarani Kaiowá para nos levantarmos em defesa e em respeito a toda essa tradição histórica brasileira e a presença dos índios. E esse sentimento de brasileiro, que eu repito, de que o verdadeiro brasileiro, o autóctone brasileiro, é o índio. Se você perguntar para um americano quem é o verdadeiro americano, ele diz: é o cara que chegou em Plymouth Rock, que estava lá em Boston, e são os puritanos. Para qualquer americano é isso, o verdadeiro americano. Não é o índio. Ah, sim. Oh, yeah, eles são os natives. Mas não é um sentimento de que aqui não. Então nós temos isso como um sentimento básico que é que nos faz nos acudirmos na busca de uma cultura pluriétnica e pluricultural, que é a verdadeira vocação do povo brasileiro. Ser capaz de ser um paizão amplão, que fala o português em todo lugar e que é capaz de absorver e cuidar e respeitar e ter dentro do seu seio uma variedade diferenciada, que contribui, como pequenos riachos, contribui para o grande rio ao longo da história. Esse é o sentimento que também eu coloco num livro chamado O Sentimento de um Processo Hiperdialético, que não fecha, não destrói pela dialética os índios, mas se abre a possibilidade da continuidade dos índios. Bem, aí voltamos aqui ao Maracanã, porque é algo que nos toca, aqui como cariocas ou habitantes do Rio de Janeiro. E aqui estão vários representantes que vivem na aldeia Maracanã aqui presentes. Está aqui o nosso cacique, o Carlos Tucano, e o Urutau, Guajajara, e outros aqui, amigos queridos que estão lá, vivem lá. Foram eles que entraram nesse prédio, que viram esse prédio, que não sei por que cargas d'água, o que eles os moveram a entrar e a decidir, digamos assim, tomar posse, como se fosse a volta à cidade do Rio de Janeiro. Muitos índios brasileiros, inclusive os Guajajara aqui presentes, têm como parte da sua mitologia que o verdadeiro locus políticos e cultural, a sua origem básica, era esta cidade do Rio de Janeiro, e que daqui é que foram deslocados por um acordo, um contrato que fizeram entre si, entre o Maíra e entre os brancos que aqui fizeram, e eles foram aos poucos se deslocando, no caso dos Guajajara, para o Maranhão, e depois voltando para o interior do Maranhão pelo Rio Pindaré e os outros rios. E o Tucano, aqui o Carlos Tucano, também tem o seu povo lá, essa visão de que aqui é o seu locus. Porque o Rio de Janeiro, não quer dizer que materialmente eles tivessem aqui os tucanos, mas o Rio de Janeiro era o locus político, o locus cultural, o centro dessa formação cultural brasileira, ao qual os índios entraram ainda no século XVII, XVIII e XIX, e sentiram que eles foram marginalizados, empurrados. Não que eles culpem os brancos, foi uma escolha deles. Eu escolho o arco, e a partir da minha escolha do arco, e o branco ter escolhido o ferro e o machado, e a espingarda, e o querosene, e a casa caiada, que estou falando aqui como os Guajajara me relatam essa visão. Eles, por essa escolha própria, que eles se deslocaram. Mas aqui está o seu centro. Então, é uma coisa simbolicamente muito importante você pensar que um lugar como o Museu do Índio, criado por brasileiros, inclusive um que é descendente de índio, como bem apontou a Vangri, nesse centro cultural, nesse centro mitológico brasileiro, é ali que os índios resolveram tomar pé e tomar de conta como parte de suas vidas. Então, essa história para eles é uma história fundamental, importante. Quando eles se comunicam, eu sei disso, não estou falando por eles, qualquer um deles pode falar essas coisas, mas já que eu estou aqui falando, eu vejo que quando eles se comunicam entre si com seus parentes fora, eu vejo isso pela internet, ou Facebook, eu vejo isso também eles me contando, são muito bem recebidos a sua ideia de que aqui pode ser colocado, pode ser instituído, pode ser consagrado
um espaço cultural representativo das culturas indígenas, da vida indígena, no miolo, no centro, no âmago, no coração do Brasil, que é o Rio de Janeiro. E há um coração maior do que aquele centro, que é o Maracanã? Não há. Todo mundo sabe que o Maracanã é o centro do Rio de Janeiro, aquele bairro. E o próprio Maracanã, como esse símbolo extraordinário da formação e da cultura popular brasileira, que foi criada desde a década de 50, mas anteriormente pela importância do futebol na nossa cultura. Então, não vamos pensar pequeno nem negativamente. Os índios não estão desgraçados, os índios não estão se acabando. Ao contrário, a presença dos índios aqui no Rio de Janeiro ou na cidade não é um exemplo ou símbolo da sua decadência como povo. É símbolo da sua vontade de extensão da sua cultura e de contato e relação com a cultura brasileira dominante. Esse símbolo de vontade dessa relação, de manter, de criar essa relação, é o que dá garra a essas pessoas que aqui tomaram o Maracanã, o Museu do Índio, e que estão aí lutando. Não digo que eles vão fazer alguma coisa que nem Guarani Kaiowá, mas vão lutar até o fim, e que cabe a nós, olhando para eles, olhando com o sentimento de esperança e de solidariedade e de visão de que nós brasileiros também somos indígenas, porém eles são indígenas no seu próprio mérito, e que os índios que aqui estão, que são os primeiros habitantes, querem um espaço novo na cultura brasileira, querem contribuir de um modo novo e diferente. Eu sei que eles não sabem também como é que vai ser isso, nem nós sabemos, ninguém sabe. É um processo, o que eles estão aqui fazendo é só como se fosse uma coisa inconsciente, uma vontade inconsciente de reproduzir a sua possibilidade de existência, de continuidade étnica neste país e de relacionamento amplo com o resto da sociedade. Os índios que estão no Maracanã não são rebotalhos dos seus povos, não foram chutados de lá. Eles vieram por vontade própria. Alguns vieram porque eles querem trabalhar, porque eles querem arrumar um dinheiro para mandar para suas famílias, porque são pobres em algumas dessas regiões do Nordeste ou em outros lugares de onde vieram. Mas eles estão em contato, eles não estão aqui para se amalgamar, para se assimilar. Eles estão aqui para se integrar de um modo cordial, de um modo harmonioso, de um modo fraternal, sem deixar de serem índios. E nós que estamos nessa situação de sermos moradores daqui do Rio de Janeiro, a nossa atitude não pode ser uma atitude de vamos ao sacrifício, os índios são os coitadinhos. Não, a nossa atitude é vamos incrementar, vamos aumentar, vamos intensificar a cultura brasileira, que não é a cultura do domínio, é a cultura do amor, é a cultura da relação com todos, é a cultura da tolerância, é a cultura da possibilidade de se criar algo diferenciado no mundo, através dessa visão. Daí porque toda essa história que estamos vivendo agora, ela tem raízes positivas até nos portugueses, e aqui tem um monte de vascaíno aqui, que não sei porque deve estar com vergonha do Cabral, mas estão aí vascaíno aí jogando futebol, mas enfim, até nesses portugueses que tiveram um processo colonizador, arrasador, dentro deles também havia dúvidas e havia momentos, e houve grandes momentos, o jesuíta como o padre Antônio Vieira, que viu no índio, viu no povo indígena, viu nessa realidade diferenciada europeia, um potencial de relacionamento mais profundo e maior que formaria uma nação mais generosa. Então nós estamos aqui defendendo o Kaiowá Guarani Kaiowá, e defendendo as 17 etnias, que podem ser 237 etnias, 240 etnias que efetivamente vivem no Brasil, como possibilidade da elevação, da realção, da ascensão da nossa cultura.
junto com a nossa cultura brasileira, é uma cultura que se abre para outras culturas. E ao se abrir para os índios, como vem fazendo, como devem fazer, ela se eleva nesse campo geral de outras culturas e dá um exemplo para a humanidade. Então, a presença, para finalizar, a presença daquele Museu do Índio lá, dá a possibilidade de se criar um museu interativo, um centro cultural que tenha participação de índios de todos os lugares, que não tenha que ser oficial, não precisa ser da FUNAI, nem do Estado, que pode ser uma organização autônoma, uma fundação própria de direito privado, coletivo, no sentido de que não é estatal de nenhum modo, pode ser um exemplo, inclusive, para essa Copa do Mundo. Então, ao invés de ser um obstáculo, ao invés de ser um handicap, ela pode ser algo mais positivo, pode demonstrar a esse bando de gringo que vem aqui ver os seus times perderem no Maracanã, a verem que o Brasil tem, na sua minoria mais profunda, na sua minoria mais dentro do seu coração, um espaço cultural onde eles podem restabelecer as suas forças, renovar as suas forças e a sua vontade de ser indígena e de ser brasileiro ao mesmo tempo. Então, é com essa visão positiva, com essa visão não messiânica, mas uma visão esperançosa de que algo pode acontecer. Não é fácil. Eu acho que esse Cabral, eu sempre brinco com os meus colegas indígenas aí, eu digo que a gente começou com 10% de chance, fez uma festa do buqueado, foi para 25%, conseguimos 2 liminares, foi para 35%, e nós estamos aí entre 35% e 40% de chance de ganhar. Não nos iludamos que a força do governo do Estado é muito maior, e essa visão de que índio na cidade não vale a pena, e de que esse prédio pode ser derrubado, que não tem nenhum valor histórico, ou de que o Maracanã e as suas premissas precisam ser abertas para que haja como uma grande praça pública sem nada, sem nenhuma coisa para as pessoas andarem, como se fosse uma praça de alguma cidade europeia, tem mais força dentro da população nossa do que essa visão que todos aqui tentam articular, especialmente os índios que vivem nessa aldeia. Eles fizeram como aldeia, denominaram, criaram essa visão que não existe ainda no Brasil e que é algo de grande renovação e de grande criatividade, fazer um conceito de aldeia tal como estão fazendo. Então é nesse sentido que eu acho que nós temos uma chance de ajudar a nós mesmos e ajudar aos índios a fazer do Rio de Janeiro uma cidade mais aberta, mais tolerante, mais assumidamente mestiça, indígena, negra, branca, tudo enquanto. Falou, é isso aí. Obrigado, professor Márcio. O Gustavo pediu para avisar que infelizmente vai ter que se ausentar da mesa. A gente pensou em abrir rapidamente para questões, só que devido ao tempo a gente prefere terminar o debate primeiro. Então, Só reforçar, amanhã audiência pública, concentração às 4h30, a audiência está marcada para as 18 horas, importante todo mundo lá. Desculpa, eu vou ter que sair mesmo, peço desculpa aos colegas da mesa. Nossa ideia inicial ao fazer o debate era chamar uma antropóloga que estudasse exatamente os índios Guarani, mas infelizmente a que a gente chamou não pôde estar presente. Mas de qualquer forma, a gente conseguiu convidar o professor Marcos Alexandre Albuquerque da UERJ, que vai fazer uma fala que vai se encaixar muito bem, já que o professor Márcio começou a falar da questão dos índios urbanos. O professor Marcos Alexandre estuda exatamente isso. Ele é o primeiro antropólogo brasileiro a se especializar nessa temática dos índios urbanos. Então, eu vou passar a palavra para ele trazer essa contribuição.
Boa tarde a todos. Agradeço o convite, né, antes de tudo. Acho que é louvável a iniciativa, né? A gente já está aí, a ocupação do Maracanã está com 6 anos e chegou num momento crucial em que essa visibilidade da comunidade tem que estar sendo pautada aí, porque não diariamente, né, tanto no meio acadêmico, mas talvez, mas principalmente no meio midiático, e acho que essa é uma ocasião para a gente cavar mais espaço nesse sentido, né? Bem, eu não saberia dizer se sou o primeiro a estudar essa temática de índios, chamados índios urbanos, né? O Roberto Cardoso de Oliveira, né, talvez o maior antropólogo brasileiro, em 1950, na década de 50, já havia produzido alguns textos e pelo menos 2 livros sobre os terrenos em áreas urbanas e tal. Mas o que acontece é que a gente tem aí pelo menos até o começo, né, do ano aí de 2010, por aí, quando começam a aparecer textos, né, sobre indígenas e contexto urbano. O meu trabalho, se ele tem alguma vanguarda nesse sentido, ele ter sido o primeiro trabalho a tematizar a questão indígena na cidade de São Paulo, né? E a cidade de São Paulo tem a maior concentração de população indígena, né, numa cidade do Brasil, né? Eu montei um texto, escrevi um texto ontem na tentativa de ser bem didático. Afinal de contas, a gente está falando de um tema que, embora tenha uma ancestralidade aí, né, de ocupação indígena nas cidades, ele é muito pouco tematizado no meio acadêmico, né? Então há uma série de questões um pouco mais sensíveis e um pouco mais complicadas que eu tentei sistematizar numa linguagem um pouco mais dinâmica para encaminhar para vocês algumas questões, algumas ideias. Então meu texto vai ser um pouco de desconstrução de alguma coisa, um texto talvez um pouco mais crítico, né, mas eu não gostaria que vocês recebessem meu texto como um texto pessimista. Pelo contrário, eu acho que eu sou um pouco como Foucault, né? A gente escreve, fala muitas coisas, né? Tem gente que sai chorando, mas a gente está acreditando que se não falar, não tem como melhorar. Então é um pouco por aí. E eu queria destacar, nessa minha apresentação, no contexto que a gente está conversando hoje, de que a aldeia Maracanã não é um fato isolado, né, na história do país e de formações de grupamentos indígenas em contexto urbano. Muito pelo contrário, né, quando a gente imagina esse binômio índio igual a aldeia, a gente está naturalizando e atualizando uma violência, tá, que é uma violência econômica e é uma violência simbólica também. Tá? O lugar de índio não é na aldeia, o lugar de índio é onde ele quiser, né? A gente não pode impor a ninguém o lugar onde ele deve viver, onde ele deve criar seus filhos e coisas assim. Afinal de contas, quanto de nós já estivemos numa aldeia, né, para saber como é a vida das populações indígenas nas aldeias. Tem aldeias que são maravilhosas e tem aldeias que há muita precariedade, tá, de misérias inimagináveis. Então, eu vou fazer um começo um pouco histórico e depois eu vou entrar em alguns dados sobre a população indígena nas cidades brasileiras, para a gente ter um pouco uma noção de como é que está a questão hoje no país, tá? Eu defendo, apoiado aí uma série de autores, tá, que vem trabalhando com essa questão há bom tempo, que quando a gente chama indígena ou índio, a gente está se referindo a uma parcela da população, mas é uma parcela da população bastante heterogênea, né? A Vangri trouxe aqui para a gente dados do censo 2010, 305 povos, né? Se a gente imaginar que há 500 anos atrás nós tínhamos aí no mínimo 5 milhões, mas esse número pode ser 10, 15, 20 milhões, a gente não tem como precisar, imagina a diversidade de população, de pessoas, de grupos, sociedades que estavam aqui e que foram resumidas tudo a partir, principalmente, da formação do poder tutelar, no início do século XX, como índio, né? Então, quando a gente fala de índio, a gente está se referindo, né, a uma parcela da população brasileira que é muito diversa, tá? Então, quando a gente fala índio, a gente está falando, está atualizando uma categoria administrativa do Estado brasileiro. É uma definição político-administrativa fundada pelo poder tutelar.
né, o poder tutelar se constituiu um dispositivo disciplinar do Estado brasileiro, cujo exercício, existiam vários exercícios administrativos do poder tutelar, mas um deles, bastante evidente ainda hoje, foi o do monopólio da categoria de índio. Né? O Estado brasileiro definiu o que ainda é, o que já não mais é indígena. E esse foi um exercício desse tipo de poder que implicou numa invisibilização dessa parcela da sociedade brasileira, que a gente chama de índio hoje, e muitas dessas pessoas estão hoje nas cidades. Os parâmetros do poder tutelar eram dados por um suposto grau de integração do indígena na sociedade nacional. Os indígenas foram, assim, arbitrariamente definidos e classificados do ponto de vista da assimilação dessas populações ao grosso da sociedade nacional. Desse ponto de vista histórico, que a gente pode começar a entender a instauração dos territórios indígenas. Né? Os territórios indígenas são parte do quadro administrativo do Estado no processo de regularização fundiária do país. Ao isolar povos nativos em aldeias, procurava-se apaziguar os conflitos fundiários. Tá? Isso no começo do século XX. O que acontece com os Guarani Kaiowá hoje é uma continuidade desse tipo de processo. Os efeitos dos aldeamentos eram imobilizar a população nativa no campo a fim de criar uma mão de obra livre, né, em substituição à mão de obra escrava e, ao mesmo tempo, bastante barata. Os territórios indígenas, mesmo que proteger a população nativa, a tornava cativa de um território muito restrito e de escassos recursos. Se vocês quiserem fazer uma comparação bastante evidente, lembre dos bantustões da África do Sul, né? Locais de cativos de povos tribais na África e que são grandes concentrações de miserabilidade no estado da África do Sul. A estratégia do Estado era transformá-los então em trabalhadores rurais. Na medida em que as más condições das aldeias os fizeram migrar e se inserirem na massa da população pobre do campo, criou-se a invisibilidade e a não legitimidade daquelas pessoas que saíram das aldeias. Nesse processo, geraram-se definições administrativas bastante conhecidas por nós: desaldeado, aculturado, índios isolados, em contato intermitente, em contato permanente e vários outros. Assim, tanto a noção de desaldeados como a de aculturados serviram e servem ainda hoje como dispositivos para retirar ao indígena sua presença e continuidade na história, ou seja, negar a permanência do indígena no campo da história da formação do país, colocá-lo no passado, quando na verdade essa guerra é uma guerra bastante presente. Ao impor uma imobilidade, tanto física quanto temporal, impôs o quadro totalitário de deslegitimações, que são essas categorias de aculturado, de assimilado e por aí vai. Quem tiver curiosidade para ver como isso é evidente ainda hoje, basta olhar apenas uma notícia sobre a aldeia Maracanã e leiam os comentários feitos a essas notícias em sites, né? Globo, coisas assim, e vão ver pelo menos 90% das pessoas ali dizendo: não, mas isso não é mais índio, esse pessoal está querendo se dar bem e tal, coisas bastante grosseiras e, sem exagero, de cunho de extrema direita, racistas, coisas nesse sentido. Eu vou entrar agora um pouco de dados sobre a questão das populações indígenas nas cidades e tentar apontar como é que o poder público vem lidando com essa questão atualmente. O censo de 91 registrou um total de 294 mil indígenas. 76% estavam em áreas rurais e 24% em áreas urbanas. Em 2000, essa população havia dobrado, cerca de 10 anos depois. Isso significa 0,4% da população brasileira. Eram 734 mil e 380 mil viviam nas cidades, ou seja, 52% da população indígena encontrava-se nas cidades. Sendo que 20 municípios com maior número de habitantes indígenas, 10 eram capitais. Ou seja, pelos dados do censo de
de 2000, o censo de 2010 aparentemente contradiz esses dados e eles estão sendo analisados e discutidos. Né? Há uma série de mudanças na forma como o censo foi realizado que implicaram uma diminuição da presença indígena nas cidades. O contexto dos povos indígenas nas cidades brasileiras hoje é a presença de povos indígenas nas grandes cidades, nas capitais e nas grandes cidades. São Paulo é um paradigma nesse sentido, eu vou falar mais sobre isso lá na frente. Esse quadro de migração, se a gente pode chamar assim, dos povos indígenas para as cidades tem muitas explicações. Uma dessas explicações aparece num outro documento do IBGE, muito menos conhecido. É um documento de 2009, que é o Censo Agropecuário. Neste censo se demonstra que a concentração da propriedade da terra no Brasil continua aumentando. Tá? Os Guarani Kaiowá estão lutando aí por nada. Em consequência direta, diminui-se o número de estabelecimentos com menos de 10 hectares, que são os pobres do campo, que são cerca de 2,5 milhões de pessoas, que ocupam 2,7% do território nacional. O outro lado desses números mostra que os fazendeiros do agronegócio, que representam menos de 1% dos estabelecimentos, controlam 46% de todas as terras do país. O Brasil é o país com a maior concentração de propriedade fundiária do mundo. Tá? Mato Grosso do Sul são os maiores do país. Existem no país 16 milhões de pessoas que sobrevivem na condição de sem terra e 23 milhões de trabalhadores rurais que sobrevivem em estado de pobreza. 35% dos homens, 45% das mulheres na zona rural são iletrados, não sabem ler nem escrever. Apenas 7% dessa população tem um ensino fundamental. O mapa de conflitos envolvendo justiça ambiental e saúde no Brasil, que foi elaborado pela Fiocruz em 2010, mostra que as populações mais injustiçadas do país são os indígenas, com 33,67%, seguido por agricultores familiares e por quilombolas. Assim, a população indígena segue o mesmo caminho que os povos do campo e se encaminham para as cidades. Por outro lado, outro quadro, talvez menos pessimista, é possível de ser revelado também nesse contexto. Trata-se de relacionar o aumento da presença indígena nos centros urbanos com a construção de uma rede cada vez mais ampla de apoio. Isso é um dado bastante importante. Essa rede permite a introdução formal e o domínio dos códigos jurídicos de representação e poder político, o que vem se constituindo com o aumento do associativismo indígena. O Aldeia Maracanã é um exemplo paradigmático nesse sentido. A invisibilidade do indígena nas cidades começa a mudar com o crescimento de organizações indígenas a partir da Constituição de 88. Tá? Essa Constituição permite aos indígenas se representarem juridicamente e resultou na criação de organizações indígenas e uma mobilização política indígena sem precedentes. Até então, os indígenas eram tutoriados pelo órgão público, a FUNAI, e não podiam, de forma autônoma, se autorrepresentar. Eles deveriam ser representados pelo órgão público, no caso a FUNAI. Com a Constituição de 88, a FUNAI continua tendo a condição de representar os indígenas, mas não tem monopólio dessa representação. O Ministério Público e associações indígenas também podem, juridicamente, representar as comunidades indígenas. Bem, como consequência dessa mobilização política, um número crescente de jovens e líderes indígenas está migrando para as cidades para participar do movimento indígena e ampliar sua formação educacional. Todo esse processo de abertura democrática e de construção de direitos veio minorando preconceitos e a invisibilidade social de muitas pessoas que escondiam sua distintividade étnica a fim de escaparem da violência simbólica e da violência econômica. No caso de São Paulo, por exemplo, até 1994, os indígenas que trabalhavam na construção civil, eu estou me referindo à mão de obra de indígenas que vieram do Nordeste, para construir São Paulo, não podiam dizer que eram indígenas, porque senão eles perdiam o emprego. Tá? E isso acontece muito hoje em vários locais do país. Apesar do número de indígenas na cidade já ser maior do que os que estão na aldeia, e mesmo levando em conta o fato de que a migração para as cidades vem acontecendo pelo menos desde os anos 50,
período de urbanização intensa do país, é o caso de São Paulo. O São Paulo tem população indígena já que vivia nas periferias da cidade de São Paulo desde os anos 50, os anos 60, com maior número nos anos 70. Né? A FUNAI continua tendo seu registro 350 mil indígenas, isso em 2008. Número esse que representa quase que apenas a população que está nas terras indígenas. Embora o censo do IBGE seja utilizado como fonte fidedigna, ou seja, quase aí hoje em dia, né, uns 800 mil indígenas, não existe de fato outros dados que possam corroborá-lo. A FUNAI não conta o número de 800 mil indígenas para nenhum. O Instituto Socioambiental, o ISA, um órgão bastante importante e bastante legítimo, estima que existam pelo menos esse mesmo número, 350 mil indígenas, apenas nas cidades brasileiras. Como forma de atuação nas cidades, a fim de conseguir reconhecimento e garantia de efetivação de direitos diferenciados, a saída tem sido a organização autônoma desses povos em associações, como forma de criar um instrumento legal que represente os povos indígenas junto ao poder público e junto à sociedade civil. A maior parte dos dados sobre as populações indígenas nas cidades vem de pesquisas pontuais de ONGs, como o ISA, por exemplo. Algum órgão público, cadastros da FUNASA, hoje da Secretaria de Atendimento à Saúde Indígena, né, e alguns trabalhos acadêmicos. Né. E aí é importante ressaltar, né, a falta de trabalhos acadêmicos, né, na antropologia, principalmente, com relação à população indígena nas grandes cidades. Tá? Com relação à atuação do poder público, embora o governo já viesse atuando de maneira esparsa em alguns contextos, a questão dos indígenas nas cidades apareceu oficialmente em 2006, durante a primeira Conferência Nacional dos Povos Indígenas. Se eu não me engano, durante a gestão do Mércio da FUNAI. Os delegados indígenas aprovaram a inclusão de um capítulo sobre índios urbanos no documento final, tá? Com 24 itens que tratavam de demandas por território, por educação, assistência à saúde e outros tipos de demanda. Em 2010, durante o Fórum Urbano Mundial, o ex-presidente da FUNAI, o Márcio Meira, disse, abre aspas, a maior parte da população indígena ainda vive e espero que continue vivendo sempre nos seus territórios tradicionais, mas as cidades brasileiras estão cada vez mais recebendo indígenas. E é interessante notar o acento com que o ex-presidente da FUNAI, na ocasião, se expressou sobre o desejo de que os povos indígenas não deixem as suas terras. Né? Essa é uma lógica presente no modelo de gestão do órgão, motivo pelo qual ele jamais se preparou para dar conta de tais demandas. Tá? Continua não tendo oficialmente uma estrutura para dar conta dessa demanda. No meio desse limbo jurídico, e essa é uma expressão que a gente ouve muito, quem trabalha com indígenas em contexto urbano, alguns estados e municípios, na sua maior parte através da Secretaria de Direitos Humanos, têm construído políticas públicas para a população indígena, de forma autônoma, tá? A revelia da ajuda do Poder Público Federal. Esse é o caso de São Paulo, cujo governo estadual implementou em 2004 o Conselho Estadual dos Povos Indígenas de São Paulo. Em Porto Alegre, foi criado dentro da Secretaria de Direitos Humanos o Núcleo de Políticas Públicas para Povos Indígenas. E em Campo Grande, em 2005, passou a funcionar o Conselho Municipal de Direito e Defesa dos Povos Indígenas. Existem muitos outros casos semelhantes. Esses conselhos são uma espécie de conselhos consultivos, né, não deliberativos, consultivos, que propõem políticas públicas para indígenas nessas cidades. No geral, o que tais articulações entre os três níveis do poder público, federal, estadual e municipal, têm realizado é uma divisão do trabalho de atendimento aos indígenas, distribuindo atribuições específicas aos seus distintos ministérios e secretarias e promovendo assim uma certa ambiguidade e, consequentemente, um desconhecimento por parte dos indígenas de como proceder em relação a tão distintas instâncias. Ou seja, se o cara está com algum problema relacionado, por exemplo, a uma questão jurídica, uma questão penal, ele não sabe a quem ele deve apelar. Se a FUNAI, se a Secretaria de Direitos Humanos, tá? Se os indígenas da aldeia Maracanã estão com uma demanda, a quem eles devem apelar? Não existe nada formal, né, que indique esse caminho. Assim, acaba-se não construindo uma direção clara no plano federal para as políticas de atendimento aos povos indígenas, cuja ambiguidade,
né, talvez positiva do ponto de vista do poder público, permite a rarefação da atuação do poder público e o cruzamento de procedimentos burocráticos que acabam efetivamente não promovendo as políticas que lhes são cabíveis. Há quase 20 anos, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei do novo Estatuto dos Povos Indígenas. Ensaia-se a possibilidade de serem estabelecidos no novo texto normas específicas que determinem explicitamente a garantia dos direitos dos povos indígenas que estejam em situação urbana. Antes que isso se torne realidade, é preciso vencer a PEC 215, né, e a resolução da AGU, a 303, né, que são os presentes da bancada ruralista para os povos indígenas, né, atual. Bem, as principais demandas dos povos indígenas na cidade são por moradia, educação e saúde. Um dos pontos principais da mobilização desses povos é a questão do atendimento à saúde. De forma autônoma, muitos povos indígenas vêm organizando em parceria com órgãos públicos políticas relacionadas ao atendimento à saúde. Por exemplo, em 2007, a FUNASA, que era naquele momento o órgão responsável pelo atendimento à saúde indígena, depois foi substituído pela CESAR, dizia o seguinte, abre aspas, a orientação geral, isso em 2007, a orientação geral é assistir apenas indígenas de aldeias reconhecidas pela FUNASA. Aqueles que deixam suas aldeias e passam a viver em cidades devem ser atendidos pela rede pública, como todos os outros cidadãos. Por esse ponto de vista, caberia à FUNASA apenas fazer interlocução com o gestor local, o município, para dar assistência melhor a esses índios, ou seja, encaminhar para o hospital. A FUNASA ficava, portanto, responsável apenas por fornecer alguns benefícios não disponibilizados do serviço de saúde, como transporte, por exemplo. A grande dificuldade apontada pela FUNASA para atendimento aos indígenas nas cidades era o problema de como reconhecer quem é e quem não é indígena. O modelo mais conhecido de gestão desse problema foi aplicado em São Paulo pelos Pancararu. Os Pancararu são uma população de pouco mais de 500 pessoas, numa favela chamada Favela do Galpar, no bairro nobre de São Paulo, que é o bairro do Morumbi, que a partir de 2006, 2007, fizeram eles próprios o cadastramento deles mesmos, trouxeram isso para a FUNASA e a FUNASA passou a atender essas pessoas que eram indicadas pelos Pancararu. Isso a FUNASA pôde fazer em São Paulo, porque em São Paulo há espaços, né, relacionados ao governo federal para atendimento específico à população indígena brasileira. Né? São Paulo tem muitos hospitais, centros de excelência de atendimento e alguns convênios desses hospitais com o poder público federal, e os Pancararu em São Paulo conseguiram serem acolhidos dentro dessas instituições que têm convênios com o governo federal. Bem, outra questão importante é o artesanato, que aparece como fonte de renda cada vez maior para muitos indígenas nas grandes cidades. Além disso, é o que eu quero destacar, o artesanato está se constituindo um importante lugar onde muitos indígenas passaram a apostar como forma de criar visibilidade social, não apenas econômica, né? E assim ampliar sua mobilização política e construir direitos. Em algumas cidades foram associações de artesãos que começaram a mobilizar a comunidade na busca de reconhecimento de direitos. Por exemplo, em Manaus existe desde 1984 a Associação das Mulheres do Alto Rio Negro. Essa associação, através do artesanato, conseguiu tirar do isolamento mulheres que foram trazidas para Manaus como empregadas domésticas, sem conhecimento da cidade, sem direito a folgas e muitas vezes sem direito a salários até. Em várias outras cidades há outras associações ligadas a isso também. No caso da aldeia Maracanã também, o artesanato tem grande importância, não só como fonte de renda, mas também como espaço de aglutinação e mobilização política pessoal. Tá? Bem, esse quadro geral, além de muitas pesquisas e dados estatísticos sobre a realidade adventista das cidades brasileiras, mostra o limbo jurídico em que os indígenas estão expostos. Além disso, ou talvez em consonância com isso, né, a valorização da autonomia dessas comunidades, o trabalho de suas associações, talvez seja hoje o instrumento mais legítimo e mais significativo de atuação dos povos indígenas
nas grandes cidades, tá? Acima, ou talvez mais importante do que a própria atuação do poder público. Para concluir, eu vou apenas citar alguns dados da cidade de São Paulo. Que a cidade de São Paulo talvez seja o caso mais exemplar hoje com relação à questão indígena nas cidades brasileiras. Para sobreviver ao conflito fundiário, à carência de terreno cultivável para a agricultura, a seca, a falta de trabalho, o descaso do poder público, muitos indígenas acabaram tendo que sair de suas aldeias e migrar para a cidade. É o caso de São Paulo. Em 98, o IBGE havia registrado cerca de 33 mil indígenas vivendo na região metropolitana da cidade de São Paulo. Em 2000, esse número foi de quase 60 mil, dobro. Em 2009, existiam 51 etnias na grande cidade, de todos os estados brasileiros. Tá? Se a gente tem no país aí umas 200 e poucas etnias, né, 51 etnias no estado de São Paulo é extremamente grande. O estado paulista, em números, tem a terceira maior população do país. Só está atrás do Amazonas e do estado da Bahia. Mas, por outro lado, em 2007, a FUNASA cadastrou para atendimento à população indígena na Grande São Paulo. O número de pessoas cadastradas foi de 2.182 pessoas. 3,6% da população indígena migrante que vive naquela cidade. Tá? E isso porque a Associação dos Pancararu se autocadastrou, tá? Tirando aí 500 pessoas pelo menos. A disparidade entre os dados do censo, 60 mil os dados da FUNASA, pouco mais de 2 mil, mostra como os indígenas têm dificuldade de ter seus direitos efetivados. O principal instrumento de contestação da autenticidade dos indígenas, seja do poder público, seja da própria sociedade civil, vem da atualização de categorias do poder tutelar e da contemporaneização do consenso comum. Né? Noções como desalteados, por exemplo, são apresentados pelo poder público, a revelia da Constituição Federal, como principal obstáculo para que a população indígena migrante consiga regularizar o acesso a direitos, reivindicando o limbo jurídico, ou seja, a falta de instrumentos jurídicos e administrativos que discriminem a forma de atuação do poder público junto a essas comunidades. Cabe ao poder público criar esses instrumentos. O poder público atualiza a violência simbólica secular do poder tutelar, começa lá no século XX, cujo resultado prático é a manutenção da invisibilidade dos indígenas no contexto urbano e a constituição de uma omissão legítima. Bem, como mudar esses dados? Eu acho que o grande exemplo vem das próprias comunidades indígenas. No caso de São Paulo, é exemplar nesse sentido, os Pancararu, através da sua associação. Foi montada na primeira metade dos anos 90, conseguiu acesso à saúde, acesso à educação, né, ensino básico, fundamental e universitário, acesso a alguns direitos que a FUNAI cede, né, na sua aldeia natal eles conseguiram também na cidade de São Paulo, veículos, carteirinha indígena, uma série de outras questões, todas construídas ao longo de aí, quase 20 anos de mobilização e de pressão junto ao poder público. Se fosse depender do poder público, talvez isso nunca tivesse aparecido. O caso da aldeia Maracanã é exemplar nesse mesmo sentido. O poder público, a revelia da Constituição Federal, diz que não lhe cabe, talvez como o governador tenha dito, né, de maneira bastante exemplar, né, de que não cabe a ele, não interessa a ele. Talvez a pressão que os povos indígenas fazem e a pressão que nós podemos ajudar a construir talvez seja o único instrumento efetivamente capaz de mudar essa realidade. Ok? Obrigado. A gente ainda tem algum tempo e gostaria de abrir para perguntas. Mas, de qualquer forma, como está chegando 5 horas já e acho que estou cansado. E também tem outro evento na UERJ. Então, tem um evento na UERJ agora em relação às cotas na universidade para indígenas também. Mas, de
de qualquer forma, a gente gostaria de abrir para perguntas, né? A gente pede que sejam perguntas, perguntas ou colocações, mas o mais objetivas possíveis para que possa ser atendido a número de pessoas. Por favor, acredito que é melhor se levantar e vir para cá, né? Acho que 3 perguntas, um bloco de 3 perguntas e em seguida as respostas. Então, roda aí. Tá bem, a minha pergunta é para uma visão da população indígena sobre o museu, sobre a construção e como ela funciona. Enfim, dado que ele continue a existir, qual é a expectativa de futuro dele? Conforme o tempo vai passando, a população vai aumentando, a vontade pela cidade vai aumentando, então provavelmente mais índios chegarão, mais, e a situação do museu é bem irritante. Então, sobre a visão indígena, o museu ele é tão importante para essa habitação social indígena, ou não seria, na verdade, necessário pensar numa coisa além daquele espaço, expandir uma possibilidade dos índios na cidade? Porque o espaço é ridiculamente pequeno, então a gente tem uma população muito grande de população indígena. Parece que acreditar naquilo como uma salvação é uma completa bobagem como habitação. Eu acho que talvez seja bacana repensar esse espaço como um espaço de habitação, que parece pequeno demais para uma população que é formada basalmente por negros e índios. Boa tarde, queria saudar a mesa e todos os presentes, e a galera aqui do IFIX também que organizou. Me apresentar, meu nome é Priscila, eu sou estudante aqui de História, sou docente da FRJ, sou militante da Assembleia Nacional dos Estudantes Livres, que nesse final de semana teve o prazer de receber 2 moradores da aldeia na nossa Assembleia Estadual, e também sou militante da Juventude do PSTU. Eu queria trazer algumas reflexões, umas coisas que eu fiquei pensando aqui na mesa, sobre qual cidade do Rio de Janeiro que a gente vive hoje, sabe? Que cidade é essa? O governo Sérgio Cabral, ele coloca bem pra gente que lado ele tá. E assim, eu acho que, primeiramente, não é ao lado dos estudantes que acabaram de passar por uma greve e foram foram reprimidos nas ruas quando faziam atos. Também está do lado dos trabalhadores, da juventude também, que está agora se mobilizando contra o aumento das passagens. Não é ao lado dos indígenas também, pelo visto. Muito menos ao lado da saúde. A gente viu agora a demolição, né, a desocupação do Hospital do IASERJ. E também dos negros que são massacrados nas comunidades, tanto pelo tráfico quanto pelos policiais. Então eu pergunto, qual é o lado do senhor Sérgio Cabral, qual é o lado do governo do Estado hoje do Rio de Janeiro? Eu acho que o governo do Estado hoje ele se coloca ao lado das grandes empresas, ao lado do senhor Eike Batista, ao lado ao lado do senhor Eike Batista, ao lado do seu Cavendish, né, dono da Delta, ao lado dos grandes empresários, das empresas de ônibus, que vão lucrar muito agora com os mega eventos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu queria também colocar todo o apoio assim, para a luta e resistência dos povos indígenas no país, e também finalizar com uma resposta, assim, pelo que o professor Marcos falou, a que instituição, né, a que órgão os indígenas e a população hoje recorrem, sabe? Eu acho que a quem eles têm que recorrer é onde eles vêm recorrendo nesses poucos dias aí que a gente vê, que é a população carioca, que é a população do Brasil, o apoio popular, e é isso aí. Obrigada. Boa tarde. A minha pergunta é um pouco abrangente, assim. Ela começaria para a Vancri, depois seria para o Mércio e para o Marcos. Primeiro que você estava falando que bem, a população brasileira se identificaria com o indígena. Enfim, eu acho que é um pouquinho mais complexo que isso, mas assumindo que existe um eles, indígenas, e um nós, resto dos brasileiros não indígenas, ou não participantes de nenhum grupo específico, quilombola, indígena ou português, como a gente vê essa questão indígena
indígena de uma forma emocional, e aí acaba que a gente quer que preserve as culturas indígenas e passa por uma estagnação da cultura, o que é diferente. E aí, a Cecília falou que tinha conversado com a Vangri ontem, que você tinha falado um pouco sobre isso, da diferença entre